Olá, eu saldo você com a paz do Senhor. O meu nome é Keila Raquel. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal Nova Criatura. Hoje nós vamos falar sobre milagre. Você está precisando de um milagre? Jesus é o milagre que você precisa. Aliás, Jesus é tudo o que nós precisamos. E antes, de começar a mensagem, eu quero ler Mateus capítulo 15, versículo 30. Eu quero ler antes um pouquinho, no versículo 29, diz que Jesus foi até o lago da Galileia, depois subiu um monte e sentou-se ali. No versículo 30 diz: E foram até Jesus grandes multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes, que eram colocados aos seus pés. E ele curou todos. Ele curou todos. Nada é impossível para Deus. Então, seja qual for a área que você está precisando de um milagre, seja qual for a tua situação, a situação difícil que você está enfrentando agora, deposita aos pés de Jesus. Ele tem o poder de entrar com um milagre na tua vida. Ele tem o poder de mudar a tua história. Hoje eu quero contar um testemunho do que Jesus fez na minha vida. Ele tem muitas coisas para fazer ainda, glória a Deus, que Jesus quando entra, ele entra com transformação, né? E é de dentro para fora, cura interior. E é muito bom isso. Cura interior e exterior também, né? Jesus ele tem poder de mudar tudo para melhor, de fazer um grande milagre. Porque a área a qual ele entrou com cura, libertação na minha vida era a área que eu mais sofria. Que eu era uma pessoa dependente emocional, então me apegava muito aos relacionamentos. Relacionamentos que nem valiam a pena. Hoje eu olho de meu Deus, como eu estava cega. E quando Jesus entra na nossa vida, realmente ele dá vista, né, aos cegos. E foi isso que ele fez comigo. E eu glorifico a ele, porque hoje eu posso me sentir. Porque a pessoa, quando é dependente emocional, você não consegue se sentir feliz sem aquela outra pessoa. E hoje eu me sinto feliz. Eu era muito carente porque eu me apegava muito aos relacionamentos assim errados, né? Relacionamentos assim que não davam certo. Porque eu acho que eu cresci com uma carência assim, a falta do meu pai, né? Porque a gente foi criado sem eu e meus irmãos sem nosso pai. Nosso pai morava em São Paulo e minha mãe aqui, ele mandava o nosso sustento, ele teve que viajar para trabalhar, né? Aí mandava o sustento. Vinha às vezes, vinha, acho que uma vez por ano, eu nem lembro. Muito pouco, mas vinha. E quando ele vinha, quando eu ia pedir bênção, ele dizia assim, eu pedia bênção mãe, ela dizia, Deus te abençoe. Eu dizia, bênção pai. Ele dizia, Deus te faça feliz. Aí quando ele ia embora, eu sentia tanta falta que eu pedia a bênção à minha mãe, as duas, benção mãe e benção pai. E ela dizia, Deus te abençoe. Quando era ela, aí eu dizia, benção pai. Aí ela dizia também, né, como se fosse ele, no lugar dele, Deus te faça feliz. E eu pedia muito a Deus para trazer de volta. E o Senhor trouxe ele antes dele falecer. Ele ainda passou 10 anos aqui com a gente. O Senhor atendeu minha oração. Glória a Deus. Então, a área da dependência emocional, ela me machucava muito. Porque uma pessoa que é dependente emocional, ela se entrega demais a relacionamentos. Muitas vezes a relacionamento que nem, como eu disse, nem vale a pena, né? Há pessoas erradas, assim, a relacionamento com pessoas erradas, assim, pessoas que não, sabe, que não quer nada, que só faz sofrer. E geralmente a dependência emocional, ela causa dor, tristeza, solidão, insegurança, infelicidade. E a dependência emocional é você depender do outro para ser feliz. Você acha que você depende do outro para ser feliz. E não é assim.
Se você passa por isso, né? Porque eu não sei, assim, até onde esse vídeo vai chegar essa mensagem, mas eu creio que Deus tem um propósito com tudo isso, né? Um propósito. Então, se você é uma pessoa que é dependente emocional e sofre para estar com uma pessoa que às vezes nem vale a pena, nem compensa, nem lhe retribui, né? O carinho, nem retribui o carinho, né? E nem quer, nem lhe corresponde como realmente você merecia ser correspondido, ser correspondida. Deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que entra num grau de depressão forte e às vezes quer tirar a própria vida, porque não consegue mais se imaginar sem aquela pessoa. Uma coisa eu vou lhe dizer, que a gente não vive sem Deus. Sem Deus a gente não consegue viver. E até vive, mas é infeliz. Não consegue viver feliz, porque a gente tem um vazio que só quem preenche é Jesus Cristo. Esse vazio. Tem pessoas que querem preencher esse vazio com dinheiro, com sexo, com relacionamentos, né? Como era o meu caso, com várias outras coisas, né? Com vícios, mas pode ver que tem pessoas que é bem rica, tem um monte de dinheiro, tem aparentemente tem tudo, mas diz que é vazia, que não é feliz. Por quê? Porque falta Deus preencher esse vazio. Então, quando ele preenche, tudo muda na nossa vida. Tem a história até do sapatinho, né? Que diz que o sapato não cabe no pé, né? Machuca, quando o sapato não cabe no pé, machuca, faz calo, né? Não entra, dói. Mesmo se entrar, fica machucando. É igual a um relacionamento. Se ele não é para você, ele é que nem um sapato. Ele dói, ele fere, ele machuca, ele faz calo. Então, mas quando você calça um sapato que realmente é para o seu pé, fica confortável, né? Você se sente bem. E um relacionamento que realmente é para você, você se sente bem. Então, se está doendo, se está machucando, se não está dando, não fique insistindo, não. Porque eu tenho certeza que Deus, ele tem algo bem melhor para você. Pode ter certeza que o que Deus tem para a tua vida é grandioso. Deus não tem migalhas para a nossa vida. A gente é que fica correndo atrás de pessoas erradas, pessoas que não valem a pena, sabe? E se você fica insistindo numa coisa que não dá certo, é porque não é para você. Olha, uma coisa eu vou lhe dizer. Por mais que doa, quando você termina, você vai viver ali a dor do luto, né? Do relacionamento, do fim do relacionamento. Mas quando passar um tempo, você já vai conseguir ser feliz sem aquela pessoa. Agora, quando você fica insistindo, é uma dor que que não tem cura, porque você está insistindo numa coisa que só tende a piorar e a doer mais e mais e mais. Então, se quer ir, deixa ir. Eu creio que eu interrompi aqui meu testemunho para falar isso, e é um recado de Deus para você. Aí, eu era uma pessoa assim, né? Dependente. Quando eu conheci o meu marido, eu era muito ligada a ele. E o dependente emocional é assim, deixa de viver a sua própria vida para viver a vida do outro. E foi isso que eu fiz, né? E aí um primo dele até disse a mim, Keila, tu tá deixando de viver a tua vida para viver a dele. Porque eu não tinha amigas mais, eu tinha parado de estudar, larguei tudo para viver a vida dele. E não dá certo isso, né? Cada um tem que ter a sua vida, cada um tem que ter seu espaço. A gente não pode grudar nas pessoas assim, a gente tem que deixar a pessoa também um pouco livre, né? Assim como a gente também tem que ser um pouco, ser livre também, né? E aí ele disse, vai estudar, vai terminar teu ensino médio, que eu ainda não tinha terminado nesse tempo. Vai estudar, vai fazer alguma coisa, fazer exercício, ocupar tua mente. E eu fiquei pensando, realmente. E aí eu voltei, né? Fui terminar o ensino médio, estudar, e fui fazer exercício, fiz amizades. E aquilo para mim, assim, superficialmente, foi libertador.
não como Jesus, porque Jesus, quando entra na nossa vida, ele entra com a libertação verdadeira. E ali foi uma libertação só superficial, mas por uma parte, assim, eu me senti melhor, sabe? E aí eu ainda continuei, né, com a dependência emocional, ainda estava muito ligada, mas diminuiu um pouco, porque eu fiz amizades, e aí eu comecei a sair com minhas amigas, comecei a, né, curtir, né, entre aspas, porque essa curtição do mundo, para mim, hoje, não vale nada. Mas antes eu ia, né, e tal, e eu ficava pensando assim, e quando eu tava, eu me sentia feliz ali na hora e tal, na bebedeira, mas quando eu tava sozinha, batia uma deprê, sabe? Aquela vontade de chorar e me trancava assim, ficava, era horrível. Quando eu lembro, eu digo, meu Deus, era muito ruim. E eu só me senti feliz quando eu tava ou com ele, que ele era, nossa, mesmo que eu tivesse na balada, mas não tivesse com ele, pra mim, lá no fundo, era ruim. Tinha vezes que terminava, né, a bebedeira, eu acabava em lágrimas, chorando, 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 chorando compulsivamente. Era doente, doente emocional, né? E aí, uma amiga minha se converteu e ligava para mim, impressionante, porque ela ligava para mim sempre, quase sempre, né? Quando eu estava bebendo, quando eu estava curtindo, né? Uma curtição enganosa. Que hoje eu vejo que ali era um engano. Para minha vida eu não sinto mais falta de nada daquilo, graças a Deus. Mas às vezes eu gosto de lembrar para lembrar de onde Deus me tirou, né? Porque quando eu lembro, eu digo, meu Deus, eu não tenho saudade. Eu lembro, assim, pensando no meu pai, como Jesus é maravilhoso, né? Porque curtição para mim hoje é estar com Cristo. É estar, sabe, lendo a palavra de Deus, é estar no culto, é estar. Marca que a pessoa que não seja cristão possa pensar, ai, que coisa sem graça, é nada, é maravilhoso. Ele preenche assim, ele traz uma alegria que não tem explicação. Quando eu me vejo hoje nessa alegria, assim, sentindo essa alegria, envolvida nessa alegria, eu penso, nunca mais eu quero sair da presença de Deus, que Deus me ajude a permanecer de pé. Enfim, voltando, ela ligava para mim, eu achava um pouco chato, né, que eu estava bebendo e tudo. E aí eu atendi ali a falar de Jesus para mim. E o que que acontece? Quando ela me liga, hoje eu, né, através dessa passagem que eu li aqui de Mateus, hoje eu penso assim, o Senhor colocou no meu coração para trazer esse testemunho. Hoje eu penso assim, que quando ela ligava para mim, ela estava ali me evangelizando, né, orando por mim, ela me depositou aos pés de Jesus. E Jesus, ele tem um olhar para conosco, um olhar de amor, misericordioso, o que ele quer nos ajudar. Então ele está com os braços estendidos para nós, para nos ajudar na hora que a gente, sabe, clamar. E ela fez isso comigo, eu me sinto muito feliz e grata, eu dou glória a Deus pela vida dela, porque ela me evangelizava. E aí, com o passar do tempo, eu conheci a Jesus e, e essa questão do vazio, né, que eu falei, que tem uma frase que eu gosto muito, que eu até vi o pastor lá da igreja falando, que ele disse que no ser humano há um vazio que é do tamanho de Deus. E realmente, a gente tenta pôr outras coisas, como eu falei, mas não adianta, porque é do tamanho dele mesmo, só cabe ele, só ele preenche. Então, quando Jesus entrou nesse espaço, né, que é do tamanho dele, tudo mudou. Porque Jesus entrou com essa cura interior que eu ansiava, eu não entendia o que era aquilo. Eu pensava, meu Deus, que tortura, como é ruim, né? Viver assim, mesmo antes, né? Antes de vir para Cristo. Eu pensava assim, ai, como é ruim viver assim, eu não queria. Então a dependência emocional dói muito.
Mas quando Jesus entrou na minha vida, Deus me fez sentir paz, amor próprio, porque quando você está na dependência emocional, você não consegue se amar, você não consegue nem se enxergar. Então, eu passei a sentir amor próprio, segurança, leveza, alegria, passei a respirar um ar leve, um ar que acalma, glória a Deus. Isso é Jesus. Jesus é que traz isso para dentro de nós. Todas essas sensações maravilhosas, sentimentos maravilhosos. É Ele que traz a presença dEle na nossa vida. E aí o que eu aprendi? Eu aprendi o seguinte, que cada pessoa que, como eu acabei de dizer, né, que esse espaço é do tamanho de Deus, né? Então Ele é que tem que ocupar esse espaço, não outras coisas. E aí quando Ele ocupa esse espaço, você aprende que, assim como eu aprendi, que cada pessoa tem o espaço dela na minha vida, o lugar dela na minha vida. Antes eu ficava, uma amizade não dava certo, ou quando eu me converti, teve amigos que se afastaram de mim, amigas, e eu ficava tentando trazer. E depois, quando eu fui lendo a palavra, tem tudo a ver com a palavra, sabe? Essa rejeição, esse afastamento das pessoas, as pessoas ficarem contra, tem tudo a ver. Era a palavra de Deus que estava se cumprindo em minha vida, só que eu não entendia, né? Mas quando eu passei a ler, entender um pouquinho, hoje eu vejo que tem tudo a ver, né? Com a palavra. E hoje, assim, se quer estar na minha vida, amém, glória a Deus. E se quer ir, amém também, vá com Deus, que Deus abençoe, sabe? Hoje cada pessoa tem um espaço na minha vida, espaço, o lugar onde é para ela ficar. Hoje eu sei amar da forma certa, sem me machucar, sem me ferir. Hoje eu aprendi a pôr cada pessoa no seu lugar, no seu devido lugar na minha vida. Não é que eu desprezo as pessoas, não. Mas eu amo as pessoas do jeito que é para ser amada, sabe? Porque Deus, Ele não quer que a gente coloque nada acima dele. E quando a gente idolatra um namorado, um marido, um filho, alguém... Eu também tive também tive um tempo na minha vida que eu saí do meu marido, né? A dependência emocional e fui para minha filha. E ali idolatrava minha filha. E hoje é diferente, sabe? Eu entrego ela nas mãos de Deus e pronto. Eu tenho cuidado de mãe, né? Que toda mãe deve ter. A gente vive num mundo tão mal, cheio de gente ruim, né? Pedofilia, um monte de coisa, e às vezes pessoas da família mesmo abusam das crianças. Então, eu tenho esse cuidado, mas eu não sou assim de tipo pôr a minha filha num lugar que só pertence a Deus. Eu não coloco mais pessoas num lugar que só pertence a Deus. É isso que eu aprendi, que, como eu disse, as pessoas têm o seu devido lugar na minha vida e Deus é em primeiro, porque Ele tem que ser em primeiro. Ele é digno, Ele é fiel, Ele é tudo que a gente precisa. Então, como eu já falei, Jesus é a cura que você precisa. Nós precisamos de Jesus. Enquanto a gente não reconhece isso, a gente vai tender a se machucar cada vez mais. Agora, quando a gente reconhece o senhorio de Cristo, tudo muda na nossa vida. Então, entrega tudo nas mãos do Senhor e confia nele que ele vai fazer o melhor para a tua vida. Você crê? Se você crê, diga amém. E eu te convido a se inscrever nesse canal, curta, comente e compartilhe. Quando você faz isso, você está ajudando essa mensagem a ir mais adiante. E o intuito desse canal é evangelizar, contar testemunho, tudo para a glória de Deus. Então esse canal é para glorificar o nome do Senhor. E é isso, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você grandemente. Fique com Deus. Tchau!